No coração da serra, envolta em névoa e lendas, dormia a Floresta dos Sussurros. Esta floresta, antiga e misteriosa, era um lugar onde o tempo parecia parar, e cada árvore, cada folha, parecia contar uma história de eras passadas. Árvores antigas, altas como gigantes, formavam um teto verde escuro. Suas copas se entrelaçavam, criando um labirinto de galhos e folhas que bloqueavam a luz do sol, tornando o chão da floresta um lugar de sombras e segredos. Raios de sol lutavam para penetrar a folhagem, criando um jogo de luz e sombra. Esses feixes de luz, quando conseguiam atravessar, iluminavam pequenos cantos da floresta, revelando a beleza escondida e os mistérios que ali residiam. Um riacho cristalino cortava a mata, seu som como uma canção de ninar. A água, pura e fria, refletia o verde das árvores e o azul do céu, criando um espetáculo de cores e sons que encantava todos que se aventuravam por ali. A floresta guardava seus segredos, sussurrando-os ao vento. Cada brisa que passava pelas folhas parecia carregar consigo histórias antigas, lendas de tempos imemoriais que apenas os mais atentos conseguiam ouvir. Os moradores locais conheciam bem as histórias. Eles falavam de eventos estranhos e encontros misteriosos, passados de geração em geração, mantendo viva a aura de mistério que cercava a floresta. Histórias de um lobo diferente, um fantasma da floresta. Este lobo, diziam, não era como os outros. Ele era um guardião, um espírito que protegia a floresta e seus segredos. Diziam que ele aparecia e desaparecia como fumaça. Sua presença era sentida mais do que vista. Um vulto que se movia silenciosamente entre as árvores, sempre observando, sempre vigilante. Seus olhos, da cor da lua, pareciam enxergar a alma das pessoas. Aqueles que cruzavam seu caminho sentiam um frio na espinha, como se suas intenções mais profundas fossem reveladas por aquele olhar penetrante. Alguns o temiam, outros o reverenciavam. Para alguns, ele era um presságio de má sorte, um aviso para ficar longe da floresta. Para outros, ele era um protetor, um símbolo de força e sabedoria. Todos concordavam. O lobo fantasma era real. Sua lenda, viva e pulsante, continuava a inspirar respeito e admiração, mantendo a Floresta dos Sussurros um lugar de mistério e encanto. Ninguém sabia ao certo a origem do lobo. Uns diziam que era o espírito protetor da floresta, um curupira de 4 patas. Outros, que era um animal amaldiçoado, destinado a vagar para sempre. O que era certo era sua presença constante nos relatos. Uma presença mágica, assustadora e, muitas vezes, salvadora. Uma coisa era unânime. O lobo fantasma não era um lobo comum. Ele era diferente. Intocável. Era a própria lenda da floresta, ganhando vida a cada novo sussurro. Laura, uma jovem aventureira, se viu perdida na floresta. Ela seguia uma trilha quase esquecida, em busca de uma cachoeira lendária, uma espécie de véu da noiva da Mata Atlântica. A noite se aproximava, e o medo, como um boto sedento, começava a tomar conta de seu coração. De repente, um uivo ecoou na mata. Longo, triste, arrepiante. Laura parou, o coração batendo forte. A névoa se adensou, e Laura sentiu um frio na espinha. Do meio da névoa, 2 luzes brilharam. Laura prendeu a respiração. Era o lobo fantasma. Ele estava ali, observando-a com seus olhos lunares. O medo, mais denso que a névoa, paralisou Laura. Ela estava sozinha na floresta, envolta por uma escuridão que parecia viva, respirando ao seu redor. Cada som, cada farfalhar das folhas fazia seu coração bater mais rápido. Ela não conseguia se mover, nem falar. Seus pés pareciam raízes presas ao chão, e sua voz, um eco perdido na vastidão da floresta. O lobo se aproximou lentamente, cheirando o ar.
Seus olhos brilhavam na penumbra, refletindo uma inteligência quase humana. Ele parecia estar estudando Laura, avaliando cada movimento, cada respiração. Laura fechou os olhos, esperando o pior. Ela podia sentir o calor do lobo, sua presença imponente. O tempo parecia ter parado, e cada segundo se arrastava como uma eternidade. Mas o ataque não veio. Em vez disso, havia uma estranha calma, uma paz inesperada que começou a envolver Laura. Quando Laura abriu os olhos, o lobo estava mais longe, olhando para ela. Seus olhos, antes ameaçadores, agora pareciam convidativos, quase gentis. Ele virou-se e começou a andar, parando a cada passo e olhando para trás. Era como se estivesse esperando por ela, guiando-a para algum lugar seguro. Como se estivesse convidando Laura a segui-lo. Laura, hesitante, decidiu segui-lo. Cada passo era um desafio, mas a presença do lobo lhe dava uma estranha sensação de segurança. O lobo a guiou por entre as árvores, até que, finalmente, Laura reconheceu a trilha principal. A familiaridade do caminho trouxe um alívio imenso, e ela começou a acreditar que poderia sair dali. Antes que Laura pudesse agradecer, o lobo desapareceu na névoa, tão rápido quanto havia surgido. Ela ficou ali, sozinha novamente, mas com uma nova esperança e uma história que jamais esqueceria. Um lenhador experiente chamado João já havia visto o lobo fantasma algumas vezes. Ele contava que, numa noite escura, enquanto voltava para casa pela floresta, ouviu o uivo do lobo muito perto. João sabia que era um aviso. Uma tempestade se aproximava, um pé d'água daqueles que só se vê na serra. João correu para casa e pouco depois a tempestade caiu com fúria. Árvores centenárias foram derrubadas e o rio transbordou. Na manhã seguinte, os moradores agradeceram a João por avisá-los a tempo. Ele, por sua vez, agradeceu ao lobo fantasma, que mais uma vez havia guiado seus passos. As histórias sobre o lobo fantasma se espalhavam mais rápido que pipoca em panela quente. Algumas pessoas o temiam, evitando a floresta à noite. Outras, porém, viam o lobo como um protetor, um guardião da natureza, como um boitatá da mata. Acreditavam que ele só aparecia para aqueles que precisavam de ajuda, ou para alertar sobre perigos. Muitos deixavam oferendas para o lobo na floresta, frutas, flores, pequenos presentes em agradecimento por sua proteção. O lobo fantasma se tornava parte da vida da comunidade, um elo mágico entre o homem e a natureza. A cada encontro, a lenda do lobo fantasma se fortalecia. Ele era o mistério da floresta, a personificação da força da natureza, o próprio Saci Pererê da Mata Fechada. Ninguém conseguia explicar sua existência, mas todos sentiam sua presença. O lobo fantasma era a prova de que ainda existiam mistérios no mundo, segredos que talvez nunca fossem desvendados. E isso era o que tornava a Floresta dos Sussurros um lugar tão mágico. Um dia, a floresta ficou em silêncio. O riacho parecia sussurrar tristemente. O lobo fantasma não era mais visto. Sem seus uivos, sem seus olhos brilhando na noite, a floresta parecia perder sua magia, como um carnaval sem samba. Os moradores sentiram falta do lobo. Mesmo aqueles que o temiam, sentiam falta da segurança que sua presença, ainda que fantasmagórica, trazia. O lobo fantasma havia se tornado parte da identidade da floresta, e sua ausência era sentida por todos. Embora o lobo fantasma tivesse desaparecido, sua marca permanecia, como um carimbo em um documento antigo. Suas pegadas, quase invisíveis, eram um lembrete constante de sua presença etérea. A floresta, envolta em névoa, parecia guardar segredos antigos, sussurrados pelo vento entre as árvores. As pessoas que o encontraram jamais se esqueceram da experiência. Cada encontro era único, deixando uma impressão duradoura em suas almas.
Eles compartilhavam histórias ao redor de fogueiras, descrevendo a sensação de estar na presença de algo maior, algo que transcendia a compreensão humana. Laura, a aventureira, aprendeu a respeitar a força da natureza. Em suas caminhadas, ela sentia a energia pulsante da floresta, cada folha e cada pedra contando uma história. Ela se tornou mais consciente de seu lugar no mundo, entendendo que era apenas uma pequena parte de um ecossistema vasto e interconectado. João, o lenhador, passou a observar os sinais da floresta com mais atenção, atento como um beija-flor em busca de néctar. Ele começou a perceber os padrões sutis na natureza, os ciclos de vida e morte, e a importância de cada criatura, por menor que fosse. Sua conexão com a floresta se aprofundou, transformando sua abordagem ao trabalho e à vida. O lobo fantasma, em sua existência mística, havia ensinado a todos a importância da humildade, do respeito e da conexão com a natureza. Sua presença era um lembrete constante de que a natureza não pode ser domada, apenas respeitada. Ele era um guardião silencioso, um espírito que guiava aqueles que estavam dispostos a ouvir. E, mesmo sem nunca mais ser visto, sua lenda continuava viva, passada de geração em geração, como um lembrete da magia que habitava a Floresta dos Sussurros. As histórias contadas ao redor das fogueiras mantinham viva a chama da curiosidade e do respeito pela natureza. A lenda do lobo fantasma era mais do que um conto. Era uma lição de vida, um convite para todos se reconectarem com o mundo natural e redescobrirem a magia que existe ao nosso redor.